Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios, uns problemas de aplicação envolvendo análise de gráficos sobre a função polinomial do primeiro grau. Primeiro, vamos fazer aqui uma revisão geral. O que caracteriza essa função? Então, a função polinomial do primeiro grau é uma função do tipo f de x igual a x mais b com a diferente de zero. O domínio da função são todos os reais e o contradomínio também são todos os reais. E aí, nós vamos analisar os gráficos dessa função. Então, olha só. A função do primeiro grau ela pode ser classificada como dois tipos. Ela pode ser crescente ou decrescente. Vamos falar primeiro da função crescente. Então, a função é crescente quando o a é maior que zero. A é esse coeficiente angular aí que acompanha o x. Então, o gráfico da função, ele vai ter esse comportamento aqui, ele vai ser crescente. À medida que a gente aumenta o valor de x, nós vamos aumentar o valor de y. Nós estamos falando aqui de uma única função, não estou falando daquelas funções que são definidas por várias sentenças, nós estamos pensando só em uma função. Então, aí quais são os parâmetros que nós temos que analisar nesse gráfico? Então, primeiro, esse b aqui, que é chamado de coeficiente linear, ele sempre, na função do primeiro grau, vai intersectar o eixo das ordenadas, que é o eixo y, nesse valor aí, 0 no x e o b. Então, b é onde o gráfico da função do primeiro grau intersecta o eixo das ordenadas, o eixo y. E sempre o gráfico vai intersectar o eixo das abscissas, o eixo x, na raiz dessa função. Como que eu calculo a raiz? Basta eu pegar a função e igualar a zero. Então, se eu pegar x mais b igual a zero, eu vou obter que ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a. Essa daqui é a fórmula para calcular a raiz de uma função do primeiro grau, qualquer que seja ela, crescente ou decrescente. Então sempre vai ter essa estrutura aqui? Depende. Depende de qual o valor de B, de qual é o valor de A. Então, nós temos mais ou menos praticamente três exemplos aqui de gráfico. Esse gráfico em que o B é positivo e a raiz é negativa. Este outro gráfico em que o B é negativo e a raiz é positiva, certo? E o terceiro tipo que a gente pode obter também, que é esse aqui, em que o b é zero, esse coeficiente linear aqui, então a raiz também vai ser zero. Nesse caso, o gráfico intersecta os eixos aqui na origem do sistema cartesiano, certo? Então, no ponto 0 e 0. E é isso aí, esses são os tipos de gráfico aí da função crescente. É claro que essa inclinação aqui, tem uma determinada inclinação aqui, mas isso vai depender desse coeficiente aqui angular, do valor de A, tá? Então, aí a reta pode estar mais inclinada ou menos inclinada. Mas, se o A for positivo, a função vai ser sempre crescente, com uma inclinação maior ou menor, dependendo desse valor de A. E o outro tipo de função é a função decrescente, em que o a é negativo, é a função f de x igual a x mais b com a negativo. O b não importa, vocês vão ver aqui pelas imagens que eu coloquei aqui. Então, nesse primeiro caso aqui, a função ela é toda decrescente, porque o a é negativo, e aí, à medida que eu aumento o x, eu vou diminuindo o y. Para esse caso, a raiz ela está negativa, mas continua sendo menos b sobre a, que são esses valores que vão estar aqui, certo? Descritos na função. E o valor de b aqui nesse caso também está negativo. Um outro tipo que pode aparecer de gráfico é esse aqui, o b positivo e a raiz positiva, tá? A função decrescente. E o terceiro caso é quando o b é zero. Se o b é zero, a raiz também é zero. Por quê? Porque o valor de b é aonde o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta, intersecta o eixo das ordenadas. Então, se o b é zero, a raiz também vai ter que ser zero, certo? Esses são os tipos aí de gráfico que a gente pode obter com a função do primeiro grau. E agora vamos resolver alguns exercícios. Então, vamos lá. No exemplo 1, vamos fazer um exercício de aplicação aqui.
O grau Fahrenheit, símbolo que está aí, que é a bolinha com F, grau Fahrenheit, é uma escala de temperatura proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724. Nessa escala, o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius, é de 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, é de 212 graus Fahrenheit. Sabendo que a temperatura na escala Fahrenheit é dada por uma função afim da escala Celsius, determine em qual temperatura na escala Celsius ambas assinalam o mesmo valor numérico. Só um detalhe. Uma função afim também é a função do primeiro grau, tanto faz. Função polinomial do primeiro grau também é conhecida como uma função afim, que é do tipo f de x igual a x mais b. Então, olha só, vamos analisar os dados do problema, né? Foi dito aí pelo enunciado que f de x é o grau Fahrenheit associado ao grau Celsius, não é isso? Então, significa que o Celsius representa o eixo x e o Fahrenheit representa o eixo y, pelos dados do problema. Então, nós podemos analisar os pares ordenados. Quando na escala Celsius a temperatura é 0, na escala Fahrenheit é 32. Então, eu tenho este par ordenado, 0 e 32. Isso significa que o F de 0 é 32. E ainda, quando a temperatura é 100 na escala Celsius, na Fahrenheit é 212, então é o outro par ordenado, 100 e 212, eu posso dizer que o F de 100 é 212. E aí a gente pode representar isso na função do primeiro grau, porque ele falou, né, que a temperatura na escala Fahrenheit é dada por uma função afim da escala Celsius. Então, é só substituir, f de x igual a x mais b. Então, toda vez que você tiver pares ordenados, já que você quer descobrir qual é a função afim que representa, você tem que ter, no mínimo, 2 pares ordenados, para você achar o valor de A e o valor de B da função, né, que são as duas incógnitas que a gente tem ali. O x é a variável. Então, vamos para o primeiro par ordenado. Eu vou substituir o valor 0 no x e o valor 32 no f de x, que é essa função aqui. Então, vai ficar 32 igual a vezes 0 mais b. E eu vou fazer a mesma coisa aqui por outro par ordenado que foi estabelecido no problema. Então, onde tem x 100, onde tem y 212. Y é o mesmo que o f de x. Pronto. Agora, se a gente observar, aqui nós temos duas equações. Como eu disse, já que eu tenho duas incógnitas para determinar, eu tenho que ter duas equações, nesse caso aqui. Então, A vezes 0, 0. Então, aqui direto a gente vai ter que B vale 32. Então, nesse caso é mais fácil resolver o sistema assim, direto, já que eu vou multiplicar A por 0 e vou obter 0. Observando, o A não vale 0, quem está valendo 0 é o x, né? O A não pode valer 0, senão não é função do primeiro grau, é uma constante. E agora eu vou pegar esse B igual a 32 e vou substituir na equação 2 para achar o A. Então, eu vou colocar o B aqui, 32. Aí vai ficar 212 igual 100 vezes A, que é 100A, mais B, que é o 32. Jogo 32 para cá. Então, 212 menos 32 vai dar 180. Então, o A vai ser 180 dividido por 100, que vai dar 1,8. Pronto, nós temos a função que associa a temperatura na escala Fahrenheit através da temperatura na escala Celsius. Então, o que ele pediu? Ele pediu qual a temperatura na escala Celsius, ambas assinam o mesmo valor. Então, eu quero que a temperatura na Fahrenheit, que é o f de x, seja igual à temperatura na Celsius, que é um x qualquer. Então, é só eu substituir o f de x por x na função que a gente obteve ali. Então, eu vou obter que, vou jogar o x para lá, 1,8x menos x, 0,8x igual a menos 32. X vai ser menos 32 por 0,8, que vai dar menos 40 graus. Significa que na temperatura de menos 40 graus Celsius, nós vamos ter a temperatura de menos 40 graus Fahrenheit, ok?
Espero que vocês tenham entendido, fique claro. A maior questão desses problemas de interpretação, esses exercícios de aplicação da função, é você identificar quem é o x e quem é o f de x ou o y. Você tem que observar quem é função de quem, tá? Porque aí você consegue estabelecer certinho quais são as representações nos eixos coordenados. Outro detalhe, se tivesse pedido aqui para esboçar o gráfico, bastaria vocês esboçarem o gráfico dessa função, ó, né? Aí no caso, o y valeria 32, lá o ponto lá que intersectar o eixo y seria o 32. A função era crescente e a raiz ia ser um número negativo. Você poderia esboçar o gráfico, certo? Vamos fazer mais um exercício de aplicação aqui. O custo total por mês de um serviço de fotocópias com cópias do tipo A4 consiste de um custo fixo acrescido de um custo variável. O custo variável depende de forma diretamente proporcional da quantidade de páginas reproduzidas, ou seja, quanto mais páginas são reproduzidas, maior vai ser o custo. Em um mês em que esse serviço fez 50 mil cópias, seu custo total foi de R$ 21 mil, enquanto que em um mês em que fez 20 mil cópias, seu custo total foi de R$ 19.200. Supondo que o custo por página seja o mesmo nos meses mencionados, determine-o e calcule o custo fixo do serviço. Ou seja, não vai aumentar o custo por página durante esses meses mencionados. Então, a função ela não vai ser definida por mais de uma sentença. Vai ter uma única função que representa isso aí. Então, ó, como ele disse lá que essa função ela consiste de um custo fixo acrescido de um custo variável, ela é representada por uma função do primeiro grau. Então, ó, C de x, que é o custo em função de x, é o B, não é isso? O que é o x? X é o número de cópias. E o que é o B? B é o custo fixo, que ele falou aí no problema. Então, ó, parte fixa, parte variável. Aí você vai pegar o tanto de cópias que foi feitas, x, e multiplicar pelo valor de cada cópia, pelo custo do serviço que foi pedido aí. Então, vamos observar os pares ordenados. Ó. Pelo que ele disse no problema, ó, 50 mil cópias equivale a um custo de 21 mil. Então, 50 mil é o x, 21 mil é o c de x, que é o y. E o outro é 20 mil cópias equivale a R$ 19.200. Pronto, eu tenho os dois pares ordenados. Basta eu substituir na função aqui, que é uma função afim, uma função do primeiro grau, para determinar os valores de A e B. Então, é o mesmo raciocínio do exercício anterior. No final das contas, acaba sendo o mesmo raciocínio. Depois que você entende o que você tem que fazer nos problemas de aplicação de função do primeiro grau, não vai ter o que fugir, não vai ter como fugir disso aqui. Vai ser sempre esse mesmo procedimento depois algébrico, tá? Depois que você interpretar os dados. Então, vamos montar a primeira equação. Na primeira equação do sistema, que vai ser composto por duas, eu vou substituir, ó, 21 mil igual A vezes 50 mil mais B, e a outra, 19.200 igual A vezes 20 mil mais B. Então, nesse caso aqui, ó, o número, não tem nenhum aqui que eu estou multiplicando por zero, para achar o valor de B direto. Então, o método mais adequado que eu acho de resolver esse sistema é fazendo o método da adição, certo? O método da adição não quer dizer que você vai somar as duas equações, é uma soma algébrica. Você pode somar ou subtrair, dependendo aqui dos sinais das incógnitas. Como ambos aqui, o B sempre vai ser positivo, nesse caso, quando você substitui direto nessa fórmula, né, AX mais B, o que é mais conveniente você fazer? Subtrair as equações. Aí você pode fazer, ó. Nesse caso aqui, eu vou subtrair a equação 1 menos a equação 2, ó. Então, subtraindo as duas equações, fazendo 1 menos 2, porque no 1 eu estou vendo que os coeficientes aí são maiores e o termo independente também. Então, vai ficar, ó, 21 mil menos 19.200, 1.800.
50.000 A menos 20.000 A, 30.000 A. B menos B, 0. Então, sumiu o B. Esse que é o objetivo. Você vai eliminar o B e vai conseguir obter o A direto. Agora, o 30.000 que está multiplicando pelo A vai passar dividindo. Então, vai ficar, ó, A vai ser 1.800 dividido por 30.000, né? Então, vai ser 0,06. Então, isto significa que cada cópia custa 6 centavos, certo? Além de ter pedido esse custo, né, ele pediu o custo fixo do serviço, ou seja, o valor de B. E agora o que a gente faz? Tem que voltar lá em uma das duas equações do sistema, uma dessas duas aqui, e substituir o valor de B. Então, ó, eu vou substituir na equação 1, nada nos impede de substituir na 2, vai dar no mesmo. Então, aqui no caso, eu vou colocar o A igual a 0,06. Então, vai ficar, ó, quanto que vai valer B? 21.000 menos 50.000 vezes A. Vou jogar isso para cá. Então, e o A é 0,06, já substituir direto, então vai dar 18.000, certo? Então, a nossa função C de x vai ser 0,06x mais 18.000. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ele vai envolver análise de gráficos e aplicação, tá? Então, vamos lá. É um exercício da UERJ. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então, olha lá, ó, você observa no gráfico essas duas representações, ó. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representado no eixo X. Então, ó, o eixo Y significa o volume de água em função do tempo que está sendo dado em horas. Então, vamos interpretar o gráfico, tá? Essas questões são muito cobradas em vestibulares, né? No Enem cobra muito esse tipo de questão. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? O reservatório A, ele está começando aqui com 720 litros de água e ele está perdendo o quê? 12 litros por hora, certo? Então, isso é uma função do primeiro grau, é uma parte fixa, que é quando começou, e uma parte que vai variando em função do tempo. E o reservatório B, ele está começando com 60 litros de água, mas ele está ganhando 10 litros por hora. Então, esse aqui é o valor fixo quando começou, e esse aqui vai aumentando em função do tempo. Função do primeiro grau, duas retas, uma crescente e uma decrescente. Então, esse x0 aqui que a gente consegue observar na figura é o momento em que os dois reservatórios vão ter o mesmo volume, não é isso? Ó, a gente está vendo aqui mais ou menos no gráfico quanto que é, mas eu não posso falar, é tanto. Não, porque a gente não sabe qual é a escala do gráfico, a gente tem que calcular para conseguir determinar qual é esse valor aqui que eles vão ter o mesmo volume, que é o que está pedindo, né? Determine o tempo x0 em horas. Esse x0 é o horário que eles têm o mesmo volume. Então, o que nós temos que fazer? Achar as duas funções que representam o volume aí em função do tempo nos dois reservatórios e igualar esse volume, que aí a gente acha esse valor de x. Então, vamos lá. Aí aqui está explicitado o raciocínio que a gente já fez, analisando o gráfico, ó. Como A toca o eixo Y em 720, então B do ponto A é 720, é aquilo que nós já falamos. O B é o termo independente lá na função do primeiro grau, é o coeficiente linear. Então, do reservatório A, o B vale 720, não é isso? E pela interpretação do enunciado, que ele está falando que ele perde água a uma taxa de 10 litros por hora, o Azinho da função do primeiro grau do reservatório A é menos 10, certo? Agora, vamos analisar o B. Aí eu já tenho a função lá do que representa o volume no reservatório A em função do tempo x em horas, menos 10x mais 720. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para o B. O B, ó, que é o mesmo raciocínio,
Então, o B aqui, ó, o reservatório B inicia com 60 litros, né? O seu volume, então, o B do reservatório B vale 60 e o A, pelos dados do problema, vai valer mais 12, porque ele está recebendo 12 litros por hora. Então, significa que o volume do reservatório B em função do tempo em horas é dado por 12x mais 60. Pronto, já temos as duas funções do primeiro grau que representa essa situação, problema aí. E agora, para a gente achar o x0, basta a gente igualar esses dois volumes, que são quando eles têm o mesmo valor pelo gráfico. Então, igualando, nós vamos ter que menos 10x0 mais 720 igual a 12x0 mais 60. Ó, esse x aqui, esse x0, é o mesmo em ambos os gráficos, tá? Nós estamos vendo ali pela situação que foi descrita aqui no gráfico. Então, agora eu vou jogar, vou isolar o x, né? Então, vou jogar esse 10 para o lado de lá, então vai ficar 12 mais 10, 22, e vou trazer esse 60 para o lado de cá. 720 menos 60, 660. Então, significa que x0 vai dar exatamente 30. Então, após 30 horas, o volume do reservatório A vai ser igualzinho ao volume do reservatório B. Ele poderia fazer várias perguntas aí. Por exemplo, uma outra pergunta que poderia ser feita. Depois de quanto tempo o reservatório A estará completamente vazio? Aí seria você igualar a 0. Então, assim, tem várias questões que nós podemos abordar com esse gráfico, ok? Vamos fazer mais um exemplo também envolvendo análise de gráficos com a aplicação aí de uma situação problema. Então, esse aqui é da FGV. Os gráficos abaixo representam as funções receita mensal, R de X, e custo mensal, C de X, de um produto fabricado por uma empresa em que X é a quantidade produzida e vendida. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Tá? Então, pelos dados do problema, o X é a quantidade que eles vão produzir e vão vender. Então, se eles produzir 100, vão vender 100, por essa ideia aí do gráfico. Então, vamos analisar o gráfico. Ó. Primeiro, vamos pensar ali na função R de X. Ó, observa, a função R de X, eles começam aqui com uma receita nula, não é isso? E aí vai aumentando em função do tempo. O C de X, ele já começa com um custo de 5.000, um custo fixo de R$5.000 e vai aumentando a partir da quantidade que vai ser produzida, né? E aí, ele está pedindo lucro. Primeiro, você tem que saber o que representa a função lucro em uma determinada transação financeira. Lucro nada mais é a receita menos o custo, certo? Então, tem que ter isso aí, vocês têm que ter isso em mente, porque tem vários problemas de aplicação que precisa dessa informação. Então, o lucro obtido numa determinada transação financeira é a receita menos o custo, certo? Aí, vamos lá, ó. Então, interpretando o gráfico, nós vemos que ambos são função do primeiro grau, da forma AX mais B. Aí eu só coloquei aí, ó, A da receita e B da receita para diferenciar do outro A do custo e B do custo, não é isso? Então, nós temos que, pelo que a gente já viu, o B aqui da função receita é 0, porque o gráfico começa aqui no 0. E outra coisa que nós temos, outra informação, igual no exercício anterior, ele falou que um reservatório ganhava 10 litros de água e o outro estava perdendo. Aqui não tem essa informação, então você tem que achar qual é o valor de A na função. Mas para ele te dar isso, ele tem que te dar um ponto, algum par ordenado para você determinar. Então, nesse caso aqui, a gente consegue observar pelo gráfico que eu tenho o par ordenado, ó, 1.000 com 15.000. Né? Quando eu tenho uma quantidade vendida e produzida de 1.000 unidades, eu tenho uma receita e um custo de 15.000. E exatamente ele te deu o ponto aí onde a receita é igual ao custo, tá? Você poderia ter usado um outro ponto, por exemplo, olha aqui, ó. Eu poderia ter usado lá na função custo, por exemplo, a outra eu posso usar o 1.500 com
o 20.000. Mas na função receita eu não tenho certinho os outros valores. O único que eu tenho é esse, 1.000 com 15.000, certo? Então, vamos lá substituir nessa função, ó. Então, onde tem R de x 15.000, A vezes o x que é 1.000, mais o B que eu já sei que é 0, porque é o valor onde toca o eixo Y, que a gente já viu lá no início da explicação. Então, nesse caso aqui, ó, 1.000A igual a 15.000, logo nós temos que o A vai valer 15. Então, nós já temos a função receita, que é o quê? R de x igual a 15 vezes x, porque o B é 0, tá? Não tem segredo, tem gráfico para você analisar, você tem que achar a função. Se ele já te der o valor de B, ótimo. Aí só precisa de um par ordenado. Se ele não te der o valor de B, você precisa fazer igual nós fizemos nas outras questões, montar um sistema com 2 pares ordenados, que pode vir no gráfico ou no próprio enunciado, e resolver e achar A e B. Geralmente é esse raciocínio que a gente vai ter que fazer. E agora a gente precisa achar qual é a função custo, porque ele está pedindo lucro. Então, vamos fazer a mesma coisa. Eu já sei que o B da função custo é 5.000, porque é onde toca o eixo Y. Falta um ponto para eu jogar na função custo, que é uma função do primeiro grau, porque ele está mostrando que é uma reta, e achar o A. Então, olha lá, eu vou usar o mesmo ponto, o mesmo 1.000 e o 15.000, porque é um ponto comum às duas funções, tá? E aí, substituindo na função custo, que também é do primeiro grau, 15.000 igual a vezes 1.000 mais 5.000. Isso que é o que difere a função receita da função custo. Esse deslocamento horizontal, vertical que tem aqui no gráfico. Então, nesse caso, nós vamos ter que 15 igual a mais 5, logo o A vai valer 10. Aí nós temos a função custo, C de x igual 10x mais 5.000. Pronto, agora vamos calcular o lucro. Então, como a gente viu, o lucro a gente tem que fazer o quê? É uma formulazinha, receita menos o custo, certo? Ou valor arrecadado com a venda menos o custo, é a mesma coisa. Como eu quero o lucro referente a 1.350 unidades, eu vou ter que substituir o x por 1.350. Então, o lucro de 1.350 é a receita de 1.350 menos o custo de 1.350 unidades que vão ser produzidas e vendidas. Aí, vamos substituir primeiro o 1.350 na função R, que a gente achou aqui em cima. Então, vai ficar 15 vezes 1.350. E agora, eu vou substituir o 1.350 na função C, que a gente achou aqui. Vai ficar 10 vezes 1.350 mais 5.000. Então, o lucro vai ser o quê? 20.250 menos, aí 10 vezes 1.350, 13.500, menos 5.000. Ó, presta atenção nesse sinal negativo aqui, ó. Ele tem que mudar os dois sinais aqui de dentro do parênteses. Isso aqui é um erro comum em avaliação que eu observo. Então, fazendo os cálculos, nós vamos obter que o lucro obtido para se produzir e vender 1.350 unidades por mês vai ser de R$ 1.750, tá? Espero que tenha ficado claro, esse é um problema aí típico de prova. Vamos fazer mais um exercício de aplicação, então vamos lá. Ó. Os preços dos ingressos de um teatro nos setores 1, 2 e 3 seguem uma função polinomial do primeiro grau crescente, ou seja, o A vai ser positivo, com a numeração dos setores. Se o preço do ingresso do setor 1 é de R$ 120 e no setor 3 de R$ 400, então qual o preço do ingresso no setor 2? Então, na verdade, o problema está pedindo para a gente calcular o P de 2, como se fosse o F de 2 na função f de x igual a x mais b. Deu 2 pares ordenados e a gente vai ter que montar o sisteminha. Mesma interpretação daquelas outras duas primeiras questões que nós fizemos. Então, já foi dito que a função preço é uma função do primeiro grau, então ela vai ter a forma ax mais b. E foi dito também no problema que P de 1 é 120 e P de 3 é 400. Só precisamos achar o valor de P de 2. Vamos montar o sisteminha, certo? Em função da função P de x igual a x mais b. Então, nesse caso, equação 1 vai ficar
120, substituindo aqui na função P de x, ó. Esse par é ordenado aqui 1 e 120. Então, 120 igual a vezes 1 mais b. E o outro, 400 igual a vezes 3 mais b. Então, nós vamos ter as duas equações aí, igual nós já fizemos. E nesse caso, o jeito mais adequado, mais rápido de solucionar esse problema é subtraindo uma equação da outra. Nesse caso, ao invés de eu fazer 1 menos 2, eu vou fazer 2 menos 1. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que isso aqui, ó, 400 está maior, então eu prefiro fazer assim, para não trabalhar com negativo, mas dá no mesmo. Outra forma de fazer isso seria vocês isolarem o b, tipo assim, ó, 120 igual a mais b, b igual a 120 menos a, e substituir na outra. O método da substituição também é válido, tá? E o método que vocês vão usar para resolver fica a critério de cada um. Eu vou fazer pela subtração, nesse caso 2 menos 1, então eu vou subtrair, ó, 400 menos 120, 280. 3A menos A, 2A, B menos B, 0. Nesse caso do método da adição, que também é chamado de escalonamento, que vocês vão estudar mais detalhados no segundo ano, sempre vai ter que sumir uma incógnita. No caso da função do primeiro grau é o B, que eu estou eliminando. Então, já vamos obter direto que o A é 140 e escolho uma das duas equações do sistema para substituir o A e achar o B. Eu vou substituir lá na equação 1. Então, vai ficar, ó, o B vale 140, o A vale 140, então 140 vezes 1, 140, vou jogar para cá. 120 menos 140, o B vai valer menos 20. Pronto, já temos a função P de x, que é o preço do ingresso em função do setor que ele pertence, não é isso? X é o setor que que você vai comprar o seu ingresso. Então, quem tiver no setor 2 vai pagar qual preço pelo ingresso? Vamos substituir o x por 2. Então, 140 vezes 2 menos 20. 280 menos 20, que vai dar R$260. Quem comprar um ingresso no setor 2 vai pagar R$260, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Esses são os problemas que que eu resolvi trabalhar assim para revisar o conteúdo de função do primeiro grau. Refaçam os exercícios que já foram propostos nas tarefas. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que nós vamos, na medida do possível, estar sanando essas dúvidas de vocês para que vocês tenham um bom desempenho nesse conteúdo. Um abraço, até breve.